A minha leitura é que houve um cumprimento processual sem justiça substancial. O Conselho Constitucional acabou de afastar a sua responsabilidade democrática num dos momentos mais críticos que a democracia em Moçambique vive. Nós estamos a falar de um processo que poderia pacificar a tensão que nós vemos desde o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, mesmo sabendo das tendências que o Conselho Constitucional, através da sua jurisprudência nos últimos processos, poderia trazer. Pensamos que, dado o contexto social em que o país vive, poderia nos dar algum ar de justiça através de uma visão menos politizada da sua visão neste acordo. O que eu quero dizer é que houve, claro, excesso de legalismo, como houve em outros processos eleitorais. Estou a falar das eleições autárquicas de 2023 e os outros processos anteriores, onde há um benefício claro da lei, que seleciona, ou seja, é usada de forma seletiva para beneficiar o partido Frelimo, o partido no poder, e também é usada para minimizar as reclamações, as impugnações dos partidos da oposição, particularmente o partido Podemos. Eu vou entrar um pouco no discurso e no sentimento dos guardiões da Constituição em relação a todo o processo. Houve uma descrição muito minuciosa das fases do processo e muito pouco falou-se das irregularidades e que muitas delas estão a gerar conflitos que estamos a ver hoje. Eu fiquei com muita expectativa de ouvir o Conselho Constitucional a pronunciar-se sobre o recenseamento, no qual tivemos graves violações, desde exclusão de moçambicanos de participar do processo, desde participação de cidadãos estrangeiros no processo político de Moçambique, no caso de votação, recenseamento, nas quais houve provas materiais de que isto aconteceu. Não ouvimos falar sobre o que é que poderia ter acontecido para o enchimento de urnas, os números que foram levantados em termos de dados de votantes fantasmas, sobretudo em áreas eleitorais como Gaza, por exemplo. Nós não ouvimos o Conselho Constitucional a se pronunciar sob o ponto de vista legal, como um órgão judicial que investigou todas estas alegações e trouxe conclusões factuais. Nós vimos uma instituição da justiça a ignorar as provas. Nós vimos o partido Podemos depositou provas que consubstanciam alegações de fraude, e não foi apenas o partido Podemos que constatou. Nós vimos uma série de vídeos a circularem com irregularidades que favoreciam o partido Frelimo. Isto é grave, é suficiente para declarar nulidade de uma eleição num país onde o Estado de Direito democrático funciona. Nós temos irregularidades, por exemplo, em países como Romênia, num percentual tão pequeno, se nós formos a comparar com países como Moçambique, nas quais levaram o país a repetir o processo. Mas nós temos aqui a leitura de uma minuta, posso assim dizer, que todos nós conhecemos. As irregularidades verificadas não são suficientes para alterar o resultado. Nós não podemos ter uma instituição que legitima fraudes e associando-se a partidos políticos para alimentar a injustiça eleitoral.
A segunda questão é em relação à ignorância do que acontece na sociedade. Vi a reveneranda Presidente do Conselho Constitucional a pronunciar-se em relação à percepção que tinha em relação às manifestações, ao empurrar os manifestantes para um grupo, um movimento que apoia um dos candidatos, no caso Venâncio Munhane, vai ignorar uma série de insatisfação popular em relação a várias questões, não só sobre a questão do processo em si, né? Contra a fraude, a luta contra a fraude, mas também várias questões sociais que existem, que movem muitos moçambicanos que nem recensearam e que nem votaram nem no Podemos e nem no Venâncio a reivindicar por mudanças, não é? É preciso não ignorar, morreram mais de 130 pessoas, pese embora tivemos o ciclone Chido em Cabo Delgado, tivemos as vítimas mortais, mais de 30 pessoas morreram, mas morreram pessoas, mais de 130 pessoas morreram em situações bárbaras, mulheres, crianças que foram arrancadas da sociedade de forma bárbara por um ator que os devia proteger. O guardião da Constituição deveria pronunciar-se em favor da defesa da vida e também pronunciar-se em relação à militarização do controle da manifestação e impedimento dos cidadãos de exercer o seu direito de se expressar e também do associativismo, etc. Nós tivemos um Conselho Constitucional a dar praticamente justificações legalistas que favorecem o Partido Frelimo e também a criar justificações que reprimem os partidos que impugnam estas decisões da Comissão Nacional de Eleições. Nós vimos que a própria CNE admitiu erros, e erros técnicos, de cálculos, de números, que não conseguia justificar o resultado que trouxe, mas ao Conselho Constitucional cabe a decisão de se realmente há matéria para validar ou não este processo. E se estas discrepâncias todas não são suficientes para o Conselho Constitucional invalidar este processo ou declarar uma nulidade, nós temos problemas. Uma instituição que não cumpre o seu papel sob o ponto de vista dos poderes que nós temos, dos poder judicial, no caso, e uma instituição que enfraquece todas as outras instituições em volta de soberania. Isto vai implicar o aumento da baixa confiança do cidadão em relação às instituições, o aumento da percepção de que a justiça formal não funciona, e aí é onde nós entramos para a desobediência civil, como o Borges estava a falar, e entramos também num ciclo em que não há mais confiança das instituições e as pessoas acabam por fazer justiça pelas próprias mãos. Agora mesmo que estamos a discutir, circulam imagens muito preocupantes, imagens que configuram num cenário parecido com guerra civil. Nós vimos estes cenários em vários processos eleitorais que falharam e que foram legitimados pelo Conselho Constitucional, e nós não estamos a pensar no futuro que nós vamos vivenciar como moçambicanos, e de qualquer forma nós não vamos ter uma paz sustentável com estes endossamentos legais de fraude em todos os processos eleitorais que nós vivenciamos.